Aqui nesse treinamento, ele vai envolver alguns quesitos bem mais avançados. Então, isso aqui já é para quem domina um pouco do contas a pagar, né, e contas pagas, e já consegue gerenciar a partir dele, inclusive, os lançamentos no extrato bancário, que quem trabalha com conciliação também vai saber do que eu estou falando. Mas independente de conciliar banco ou não, os recursos relacionados ao adiantamento a fornecedor existem para justamente a gente entender como vai fazer a partir daqui. O que seria o adiantamento a fornecedor, né? Como a gente usa os termos aqui? São relacionados a tudo aquilo que nós pagamos sem exatamente ter uma nota fiscal ainda. Então, eu estou falando de fornecedores de mercadoria para revenda, né? Ou serviço relacionado, e eu ainda não tenho um documento fiscal. Então, ou seja, isso aqui é para quando eu pago uma coisa que eu não tenho um documento fiscal preciso, mas eu tenho a saída de valores financeiros, né? Então eu tenho uma movimentação na minha conta, eu tenho uma conta paga, diríamos assim, né? Relacionada, que depois, posteriormente, eu preciso abater esse crédito de adiantamento que vai ser gerado para conciliar com aquilo que eu já dei saída, ok? Então, basicamente, que a gente vai, falar de algumas configurações primordiais. Uma das que eu prezo é sempre entender o seguinte: dentro para quem tem retaguarda, né, ou para quem trabalha apenas com frente de loja, o ADM, né, que a gente chama da parte financeira, ele é comum, né, ele é igual. Mas para quem tem retaguarda, ninguém vai trabalhar isso na parte da loja, da frente de loja, vai trabalhar na retaguarda. Inclusive, isso aqui também é universal no sentido de row, de log, né, dos segmentos. Então, o financeiro ele é idêntico. No entanto, as origens é que são diferentes. Mas indo aqui no configurações ADM, lembrando, né, que é essa ferramenta aqui habilitada para fazer esse gerenciamento da configuração. Então, uma vez habilitada, né, vou até fechar aqui, clicando 2 vezes ou dando Enter, enfim, ele vai abrir essa instância. O que é importante nesse primeiro momento? Vai existir uma guia chamada contas a pagar. Primeiro passo, né? Ele vai pedir para o nosso assunto, né? A gente tem que entender que adiantamento a fornecedor, ou seja, o tipo de documento que identifica que foi um adiantamento, tipo de documento, e a forma de pagamento que faz a baixa do crédito relacionado ao que eu já adiantei. Basicamente é isso. Eu, particularmente, uso a posição 98, particularmente, mas você pode usar qualquer uma que esteja disponível nas duas tabelas, seja o tipo de documento a pagar, seja a forma de pagamento de adiantamento a fornecedor, ok? Uso as últimas ali, que é para deixar um pouco mais segregado e entender que esse é uma coisa não muito comum de se usar tanto, mas vai ter cliente que pode, inclusive, viver de adiantamentos, né? Pagando primeiramente para a mercadoria ser produzida, posterior à produção vem realmente uma nota. Então, definido aqui o tipo de documento que vai caracterizar o adiantamento e a forma, ou seja, que vai baixar o crédito futuro, então, basicamente, essa guia já está pronta. A segunda guia é o plano contábil, ainda que não haja contabilidade integrada dentro do ambiente em que o cliente esteja usando, ok? Pode perceber aqui que eu defini algumas contas fictícias, né? Inclusive, essas contas não se amodam a esse padrão porque é de acordo com o padrão que o cliente tem trabalhado no seu plano contábil de fato. Ou não, se ele não tem plano contábil, apenas são referências a serem criadas para esse trabalho, ok? Então, coloquem isso aí na cabeça que eu não preciso ter plano contábil integrado, né? Integração contábil, realmente trabalhando contabilidade de forma integrada dentro do sistema, para fazer o que a gente vai precisar fazer. No entanto, se é utilizado um plano contábil, né, relacionado, porque quer queira ou não, quem já trabalha com contabilidade precisa disso de uma forma mais certa, né, os lançamentos e apurações, inclusive. Então, eu deixei nessa estrutura, né, que inclui o grupo contábil de fornecedores, precisa de uma conta, o grupo de adiantamento, pode perceber que diz que não está localizado, ou não existe.
o grupo de crédito de fornecedores, que é um outro assunto. Na verdade, esse aqui não era necessário, mas eu deixei porque a gente vai também abordar sobre a questão do crédito de fornecedor, que não é crédito de adiantamento a fornecedor, ok? São dois assuntos teoricamente distintos. Então, desse jeito aqui, né? Basicamente eu tenho minhas configurações definidas. Como é que começa o procedimento? Primeira coisa para quem trabalha com conciliação bancária é se preocupar como que eu vou gerar um movimento de saída na minha conta se eu não tenho uma nota a pagar oficial relacionada a uma nota fiscal, né? Enfim, um documento. Então é justamente para isso que serviu essas configurações. Basicamente o que a pessoa vai trabalhar, ela vai seguir a sequência, né? Para quem já conhece do notas a pagar, ela vai fazer uma inclusão de uma nota, vai definir o tipo de documento relacionado justamente ao adiantamento, que eu acredito que tenha só 2 fornecedores, supondo que seja para esse fornecedor aqui. Eu não tenho número de documento, então por consequência o que eu faço aqui, que eu sempre aconselho? Coloca a data do evento que esteja acontecendo. Então, para esse fornecedor, 09 mês, 23 o ano. Deixa eu serinho mesmo. A emissão vai ser exatamente a data da entrada juntamente com a data do vencimento. Todas elas vão ser iguais, mediante ao momento que eu esteja fazendo esse pagamento, ok? Tem relação com o movimento do caixa, da conta, na verdade. Ou o caixa geral, né, se pagar em dinheiro. E o valor. Então, por exemplo, eu vou adiantar aqui para esse fornecedor R$2.000 e ponto, né? Já deixar com o vencimento e vou gravar. Ao gravar, a gente sabe, né, pelas regras do contas a pagar aí, que se tem um vencimento definido, ele simplesmente já gera uma conta a pagar de uma única parcela. Contas a pagar, eu poderia pegar pelo vencimento, né, também, ele já me traria essas informações. Então o que acontece? Aqui tudo normal, como segue um procedimento de criação de uma conta a pagar, ok? Mas lembrando, ela precisa ter o tipo de documento definido como aquele documento que a gente definiu em configurações ADM relacionado ao adiantamento do fornecedor, perfeito? Para acontecer realmente o processo. Então, em seguida, eu já tenho que fazer abaixo, porque tem que movimentar, né, a minha conta. E a forma de pagamento, aqui é interessante. A forma de pagamento não é essa aqui, ó, que eu vou usar. Ela é futura. A forma de pagamento é a que movimenta a minha conta bancária, meu caixa, enfim, como eu de fato estou pagando ele naquele momento. Isso aqui é para baixa de créditos relacionados ao adiantamento que eu fiz. Então, entendam bastante isso aqui, ó. Isso é lá na segunda etapa, não agora. Então, por exemplo, eu vou escolher essa forma de pagamento que movimenta a minha conta Bradesco, ou seja, de onde está saindo esses R$2.000. Baseados nisso, eu posso colocar numa observação a critério de contas pagas. Por exemplo. E vou gravar, ok? Tem aqui tudo certo, é o que está saindo na minha conta. Eu vou gravar. Entenda. Aqui a gente vai ver o que funcionou, se não funcionou, por quê. Quando eu faço isso, eu de cara posso vir aqui em extrato de conta para quem concilia, por isso que eu falo que é mais avançado aqui, né? E tenho que ver um período de lançamento na data em questão, onde eu fiz o pagamento, ok? Então, eu tenho que ter menos 2.000 na minha conta, correto? Claro, saldos anteriores, ignora essas informações que são coisas anteriores, mas hoje tem aí, ó, pagamento Josué Chaves da Silva Júnior, referente aí o documento, perfeito? Então, feita a movimentação. Agora a gente precisa saber se realmente gerou um crédito relacionado ao
fornecedor. Se não gerou, o que aconteceu? Então, vai envolver uma tabela chamada movimentos financeiros, isso aqui é muito importante. Ok? Vou atualizar aqui. Vocês percebam aqui que ele gravou uma referência. Então, qual é a empresa, data, né? Relacionada a centro de custo não existe. A conta que ele criou, né? Com o final do fornecedor 2, a referência dele. Se você for lá nos fornecedores agora, essa conta está atribuída lá dentro. A partir daí ela vai ser sempre o que vai ser utilizada para o lançamento daquele fornecedor. A origem pagamentos, o valor, R$2.000. E valor, aí enfim, ele coloca aquele número de documento definido, ok? Então, debita na conta, né? Debita na conta do fornecedor, digamos assim, para gerar esse crédito. Acredita na minha, fato, mas debita na conta do fornecedor como identificação. Positivo, a partir daí o que acontece? Se isso aqui foi gerado, existe um relatório, deixa eu ver se eu já tenho aqui o extrato, é o saldo de adiantamento a fornecedor. Então, posso pegar por período de movimentação, a database exatamente como eu fiz. Os fornecedores, né, por código aqui, ele já deixa desse padrão aqui. Vamos imprimir aqui e verificar. Então, para eu ter o resultado desse relatório dizendo que eu tenho um crédito de adiantamento a fornecedor com 2.000, claro, eu tenho todas aquelas configurações definidas, plano contábil, forma de pagamento e adiantamento, e por consequência eu tenho esse extrato, digamos assim, né, do saldo de adiantamento a fornecedor. E no momento que eu vou utilizando, a gente vai vendo o que vai acontecendo, se vai entrar mais outros adiantamentos ou se vai abater dos saldos que eu tenho. Até aqui, creio que a gente seguiu uma linha, ok? Então, revisando, tem que ter as configurações das formas de pagamento e tipo de documento, tem que ter o plano contábil definido, alguma conta que seja de acordo com a estrutura do cliente. A partir daí, nota a pagar, faço pagamento, movimento, a forma de pagamento é um movimento normal, como se eu fosse pagar um fornecedor qualquer. Então, para eu chegar no movimento financeiro gerado e ter esse saldo, ok? Então, pontuando essa questão, como é que funciona então? Quando o fornecedor gerar realmente a nota, né, fizer todo aquele procedimento de produção, que pode nem ser exatamente todo o valor, inclusive, ele vai gerar uma nota relativa, né, respectiva, na verdade, a esse adiantamento. Então, o que vai acontecer? Quando o processo de compras fizer a relação daqueles itens, que ela gerar, né, diríamos assim, que eles gerarem a relação compra, que de fato a nota for faturada, enfim, todo aquele processo de fazer aquele vínculo, quando houver a liberação do financeiro, provavelmente vai aparecer uma conta a pagar relacionada a uma nota. Então aqui eu vou só pular a etapa para a gente ser um pouco mais dinâmico e rápido. Mas, claro, na liberação do financeiro, né, lá do compras, viria uma nota no nome daquele fornecedor, positivo, até aí tudo certo. Então, como se vem a mercadoria para revenda, por exemplo, né? Só um exemplo. O fornecedor é o mesmo. O número da nota, a princípio, vou colocar aqui um monte de 9, só para a gente fazer certinho. A emissão com certeza seria futura, correto? Porque ela vem posterior, supondo que durou aí 2 dias. É só exposição, tá? E tem o vencimento também, futuro, né? É relativa a questão do vencimento, até porque você já pagou, então, né, não sei como é que o fornecedor trabalharia isso. Eu estou colocando aqui também um valor de vencimento respectivo, na verdade tem que colocar 30, porque 31 não existe. 39 de 2023 nesse mês. Isso supondo que tenha sido R$1.000 a nota que ele tenha feito, ou seja, nesse primeiro momento ele fez uma nota somente com R$1.000. E vamos gravar aqui. Então eu tenho
E aqui eu vou no fornecedor. Então, tá aqui a nota em questão, correto? Então, lá para frente, né? Agora, a segunda etapa da relação houve o faturamento de fato da nota, né? Que caracteriza relacionado, pode ser a qualquer adiantamento, inclusive, que você tenha, né? Porque você simplesmente fez um pagamento. O controle relacionado de que nota, quantas notas, isso aí já fica um pouquinho mais à parte. Então, o financeiro iria baixar, né? Botão direito baixar, por exemplo. E ele identificaria que tem um adiantamento com esse fornecedor. Ok? Então, identificando que existe um adiantamento com esse fornecedor, o financeiro, isso aqui tem que ser bem trabalhado, porque para quem já viu os outros treinamentos de contas a pagar, você já viu os métodos relacionados a como fazer baixa. Normalmente eu aconselho, para quem realmente trabalha com muito adiantamento, analisar, ser mais analítico, né? Como exemplo da forma de que eu estou baixando aqui, em específico, o que está em aberto desse fornecedor, e ter os critérios na hora de fazer a baixa, né? Ou seja, ir um a um e dar realmente uma olhada, o que realmente eu vou usar, se eu não vou usar tudo. Então, o que acontece aqui? Ponto. Pela lógica, eu vou fazer a baixa do documento e vou tirar apenas R$1.000 daqueles 2.000 adiantados, né? Como fazer isso? Agora a gente está falando aqui do documento oficial com a nota, né? Que identifica para eu utilizar o adiantamento. Então, aqui eu tenho duas opções. Ou eu pago ele realmente, né? Com valores financeiros, faço de novo um pagamento e deixo aquele crédito em aberto, ou eu vou usá-lo. Então, aqui eu faço a opção agora, que é a forma de pagamento para abater o crédito que tem. Ou seja, essa forma de pagamento, ela não movimenta a conta. Ok? Então, só para vocês entenderem aqui. As formas de pagamento relacionadas ao ADM, essa aqui, ó, ela, na verdade, tem que estar nenhuma aqui. Ok? Por quê? Por que ela deve estar nenhuma? Porque eu já movimentei. Então, se eu tentar movimentar, vai sair de novo da minha conta e vai desconciliar as informações que eu tenho no meu extrato. Perfeito? Então, entendo. Na primeira opção, na primeira operação, né, eu vou utilizar uma forma de pagamento que movimente conta. Na segunda, eu vou utilizar uma que movimente crédito do adiantamento que eu tenho com esse cara. Ok? E, por consequência, essa forma de pagamento não deve ter movimentos relacionados a financeiro, apenas créditos. Então, seleciono aqui a baixa adiantamento a fornecedor e vou fazer a gravação, consequentemente, né, da data paga, que seja, por exemplo, 4, ou que eu tenha feito dia 7. E só para vocês entenderem, né? Tá colocando uma data futura, o sistema permite. Se tiver aberta a relação tempo do ADM, né? Período, não tem problema nenhum. O lançamento ele vai para frente relacionado ao extrato, ok? Então, fiz a baixa. O que aconteceu a partir daí? Primeira coisa que eu vou dar uma olhada aqui é o extrato de conta. Na verdade, não há extrato, né? Se nós fizéssemos isso aqui, ó, vou justamente até pegar o final aqui. Só os 2.000 relacionados àquele primeiro pagamento de adiantamento, né, ao fornecedor, ok? E o que me mexe realmente essa relação? Creio que eu tenha encerrado aqui, vou procurar novamente. O saldo de adiantamento ao fornecedor. Esse cara aqui eu tenho que ter. Uma movimentação, vamos identificar aqui qual foi a database, né?
2.000, se eu utilizei certo, 30. Então aqui eu não tive a movimentação registrada. Vamos ver o que aconteceu. Isso aqui é importante, inclusive, né? Simular esses detalhes. Eu fiz a baixa. Vamos olhar uma coisa importante que são os movimentos financeiros. Bom, os movimentos financeiros foram feitos, né? Pelo que eu estou percebendo aqui. Eu tenho um lançamento de movimento financeiro. Acredita da conta do fornecedor, os R$1.000, e eu tenho um documento 9999 certinho aqui. Outro detalhe que eu vou ver é contas pagas. Contas pagas. Eu tenho também a conta paga registrada aqui. Baixa de adiantamento a fornecedor, é o que está definido para o abatimento de crédito. Agora, uma coisa importante, né, que eu estou vendo aqui, não tem extrato. Até o dia 30. Será que eu precisaria mudar a data base? Mas eu acho que não. A data base, isso mesmo. A partir da data base, a gente precisa, porque a data relacionada ao que está aberto, né? Então, a data base aqui vai definir justamente, a partir de então, a informação que eu preciso olhar desse adiantamento. Então percebam que eu fui vendo os elementos todos, né? Movimentos financeiros. Então, se ele criou a relação aqui, né? Se ele criou essas movimentações, eu sei que em algum momento, por consequência, o meu relatório vai estar relacionado justamente a esse abatimento. Então, como eu paguei esse documento, utilizando da forma de pagamento do adiantamento, que é a baixa do adiantamento do fornecedor, ele abate 1.000 do crédito, que tinha 2.000, me sobrando apenas R$1.000 de saldo. Então, para uma nota futura, assim eu vou fazendo, até que ele zere. Ok? Até aí tudo certo? Agora uma coisa muito importante, né? Vamos pontuar aqui. Esse é o ciclo normal, convencional. Aí começam a aparecer as situações que eu preciso ou refazer o adiantamento, ou refazer o valor da baixa, enfim, desfazer aquilo que eu fiz e fazer do zero algumas coisas, seja a baixa, seja a criação do crédito, que é muito importante entender. Hoje o sistema, como eu acabei de abrir aqui, vocês perceberam que eu envolvi algumas tabelas chamadas movimentos financeiros, contas a pagar e contas pagas. Okay? Ao primeiro nível, até notas a pagar também. Por isso que eu falo que aqui é um pouquinho mais avançado e é necessário ter alguma atenção ali e dominar, na verdade, esses procedimentos. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, não era essa nota ou não era essa data, enfim, quero deixar a mesma data de hoje, por exemplo. Então, a pessoa, o que ela teria que fazer? Excluir as contas pagas, né? Conta relacionada àquela baixa. A gente está falando aqui já do uso do crédito. Então, quando ela faz isso, ok, o que ocorreu aqui? Contas pagas volta a ser uma conta a pagar, né? A data de pagamento que é atribuída como se fosse a data de vencimento. Entendo que quando isso aqui está escrito, é porque já houve ali uma baixa relacionada, positivo, daí tudo certo. Então, eu tenho esse registro relacionando a volta, né, do contas a pagar. Então ele está aqui em aberto. Mas uma coisa que é interessante, aqui já é o resultado, aqui é a busca, né?
Se eu tentar tirar novamente esse relatório, do jeito que está aqui, ele ainda me acusa. Inclusive, o relatório se apresenta de uma outra forma, né? Ele ainda me diz que existe um valor de baixa, mas ele não encontra mais um documento definido. Por quê? Porque eu excluí ele. Ok? Se eu excluir ele, o relatório começa a trazer isso aqui. Isso aqui já é um ponto a se pensar. Está faltando alguma coisa eu fazer para ele ficar certo. Porque já que eu estornei o pagamento, né, excluindo ele dali, consequentemente meu crédito deveria ser 2.000 novamente. E o que envolveu isso aqui? Justamente essa tabelinha aqui, ó. Então, para quem lembra, creditor da conta do fornecedor relacionado ao crédito, que é justamente aquele pagamento aqui, ó. Se tiver dúvida, né, o documento, na verdade. E eu tenho que excluir ele daqui também. Então, excluir contas pagas e excluir movimento financeiro. O mesmo serve, tá? Se eu excluir movimento financeiro primeiro, eu tenho que excluir a conta paga relacionada, senão eu acabo tendo problemas aí, tendo divergências nessa hora. Então, fiz aqui, ó, voltou a ser os 2.000 relacionado. Então, se eu excluir uma conta paga, tenho que excluir movimento financeiro relacionado àquela conta paga, para assim eu trabalhar as formas corretas. Positivo, então, gravem bastante esse procedimento para, na hora de tirar e visualizar algum problema, vocês já sabem onde ali solucionar. Basicamente, é isso. Aqui não tem extrato, né, porque é relacionado a crédito. Mas se eu precisasse refazer aquele primeiro adiantamento, segue a mesma regra. Percebam que o movimento financeiro tem aqui o valor que foi movimentado da minha conta. Eu teria que excluir a conta paga, né? Teria que excluir a conta paga, que é essa aqui, e aí ele volta ao status quo, né? Então, excluindo a conta paga, aqui já deixa eu ver aqui, ó, se eu for no extrato, aí a gente está falando da conciliação, eu não tenho mais aquele lançamento, consequentemente é uma conta a pagar, e ainda assim eu preciso excluir esse cidadão daqui. Excluindo ele daqui, tudo volta ao status quo e aí eu começo a trabalhar de novo. Positivo, então lembrem, movimento financeiro, contas a pagar, contas pagas, forma de pagamento, tudo isso vai ser uma combinação para conseguir combinar ao que a gente precisa fazer, que é justamente esse controle de adiantamento. Então, ele serve muito para quem trabalha conciliação bancária e serve também para quem não trabalha exatamente conciliação, mas para entender sobre os créditos que eu tenho com aquele fornecedor, para não pagar duas vezes ou não lembrar como foi feito o adiantamento. Então, basicamente, esse é o assunto, ok? Espero que vocês tentem praticar, visualizar, fazer, refazer e tudo tem o seu tempo. Creio que isso já ajuda bastante pessoas que precisam ter um certo controle. Muita coisa provavelmente ainda vai ser aprimorada, mas esses recursos aqui já estão completos, digamos assim, para conseguir fazer esse controle, e eu posso dizer que básico, dessa relação de adiantamento ao fornecedor. Positivo? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante e que mais ainda pratiquem.